Eu tô aqui com uma pasta minha de desenhos bem antigos que eu fazia quando eu era criança, quando eu tinha lá uns 10, 11 anos por aí. Não eram os melhores desenhos do mundo, né? Mas eu fazia aí com carinho, com muito amor. Eu O fazia título do até vídeo é Arte de A também é arte. história em quadrinhos Que foi uma discussão que a gente teve aqui com o barista. Uma boa discussão. assim em estoque pra vender pros meus amigos na escola. Esse aqui, por exemplo, custava R$ 1. Eu fazia aí também diversas histórias em Teve quadrinhos de um facada? herói que eu inventei, coloria tudo à mão, era tudo bem feitinho, Talvez. bem daorinha, né? Do jeito criança de se desenhar. Muito Sempre da hora. amei desenhar, fazer histórias em quadrinhos, sempre amei arte. Depois eu tentei me especializar, fiz cursos de desenho, me formei. Hoje em dia eu não desenho tanto. A única vez que eu desenho é quando eu vou focar na minha HQ que eu tô desenhando. Mas eu Ô, faço aí uns louco. rascunhos de vez em quando. Tenho trampo de design aí também, né? Todo mundo sabe que eu fiz aí a logo do meu canal. Fiz meu banner, fiz trampos de design pra outras empresas aí na época que o meu canal tava deletado aí. Todas as thumbs que você vê nos vídeos também sou eu que faço, né? Já trabalhei de thumb maker também pra alguns youtubers. Então eu sempre tive muito inserido nesse meio de desenho, de design, artes gráficas. Sempre gostei muito disso, sempre amei fazer isso. É um esforço do caralho, é difícil você aprender tudo isso, leva um puta de um tempo. Desenhar é muito trampo, é muita técnica, é difícil de aprender. E eu preciso dar esse contexto para falar a frase que eu irei dizer agora. Mesmo com tudo isso, eu ainda considero artes feitas por inteligência artificial arte de verdade. E eu não Uhum. sou contra o avanço da IA ou sou contra qualquer tipo de inteligência artificial que está surgindo agora. Então pode-se dizer que esse vídeo aqui é uma visão de um artista sobre a inteligência artificial. Tem algumas ideias sobre, eu gostaria de estar falando hoje aqui nesse vídeo, até para gerar um debate. Eu gosto muito dos debates que geram nesses vídeos um pouco mais polêmicos, assim, vamos dizer. E o pessoal sempre é bem respeitoso, sempre tem um debate legal nos comentários aí. É por isso que tô trazendo esse vídeo aqui pra gente pensar um pouquinho, né? Vamos botar essa cachola pra pensar, vamos! Bom, Vamos. recentemente aí surgiu uma trend, né? Uma moda nova de você pegar uma imagem sua, botar na nova atualização do ChatGPT e pedir pra ele gerar essa sua imagem que você enviou no estilo dos estúdios Ghibli, que é um estúdio muito famoso pelas suas Uhum. artes ser feitas todas à mão, frame por frame, meio bem naquele estilo antigo mesmo de fazer animação. E o Miyazaki, né, que é o dono do estúdio Ghibli aí, é totalmente contra a IA. E depois dessa trend aí de pessoas gerando fotos delas no estilo do estúdio Ghibli com inteligência artificial, criou todo um movimento, todo um burburinho, toda uma fofoquinha. Nossa, mano, tem um amigo meu no WhatsApp que gerou uma imagem no estilo do estúdio Ghibli. Mano, eu vou bloquear esse cara, vou cortar contato completamente com esse cara é um bosta. Nossa, olha esse influenciador aqui, mano, postando foto também no estilo do estúdio Ghibli, gerado por IA. Eu vou dar um follow nesse cara, vamos boicotar esse cara é um lixo. O que eu senti com tudo isso é que a maioria da galera só vai no efeito manada. Eles nem têm uma Uhum. opinião formada sobre IA. Às vezes o cara nem é Faz artista, sentido. não faz nada relacionado a desenho, Faz a sentido, design faz sentido. gráfico, mas ele viu o Baby No Money, né, o Bibinos falando, mano, IA é paia, contratar artista é legal, hein? Aí ele falou, pô, se o Bibinos falou, ela 50 mil likes, então IA pra mim é paia também. Por quê? Bibinos falou, Bibinos Bibinos. falou, então é paia também pra mim. Vi muita gente gerando essas imagens por pura inocência, mano. Tem pessoa que eu vi que nunca assistiu um filme do Estúdio Ghibli que gerou a imagem, mano. Não tem nenhum problema, cara. Qual que é a brisa de vocês ficarem putos com isso, mano? Não vai mudar em absolutamente nada pro Estúdio Ghibli. Não vai mudar você falar mal. O Sam Altman lá, ele vai falar, puta, tão falando mal do ChatGPT no Twitter dessa atualização nova, hein, rapaziada. Queima tudo essa GPU aí, ó. Pode queimar tudo. Não quero ver uma GPU de pé. Sabe, tem uma galera que só tá falando que IA é paia porque é uma opinião popular, sabe? Uma opinião que Uhum. todo mundo vai ver e vai falar, você é foda, nossa, você é tão necessário. E nem parou pra pensar e formar uma opinião própria sobre isso. Só viu alguém falando e falou também. Então vamos começar aqui com o tópico desse vídeo, que arte gerada por inteligência artificial é arte pra mim sim. Primeiro a gente precisa definir o que é arte. Isso é um bagulho muito difícil de Real. definir. A definição mais geral de arte, assim, é uma manifestação humana que expressa uma emoção, Definição de arte, acho que será uma manifestação humana que expressa emoções, ideias, cultura e criatividade por meio de diferentes formas, como pintura, escultura, música, literatura, cinema, dança e performances. Jogos.
essa cultura da pessoa, expressa alguma ideia, alguma criatividade dela, em diferentes formas, né? Na literatura, na pintura, música. E a origem da palavra arte, ela vem do latim, né? Ars, que significa aí técnica ou habilidade. Significa arson. Então, resumidamente, arte no conceito geral é uma expressão de algum sentimento humano que requer aí técnica e habilidade pra ser feita. Né? E eu conversei com alguns amigos meus sobre esse assunto e meio que é isso mesmo, sabe? Muitas pessoas falaram que pra eles considerarem algo como arte, a obra precisa ser bonita, a obra precisa ser difícil de fazer, né? O artista ele precisa ter alguma técnica, algum tipo de habilidade. E o principal de todos, o mais comentado, é que a arte precisa expressar algum sentimento humano. O que eu acho réguas, né, medidas completamente falhas pra definir o que é arte ou não. Porque elas são muito individualistas. Se eu olhar um quadro e pra mim aquilo ser bonito, aquilo pra mim vai ser arte. Mas você pode olhar esse mesmo quadro que eu vi e falar, mano, isso pra mim é horroroso. Isso pra mim não é arte. É tipo aquela escultura lá do Pinico. Que eu não sei o nome daquela escultura. Eu vejo aquilo e falo, Pinico, de porcelana. A banana, tem a banana também. Tem tipo um monte de coisa que é tipo, por quê? Tá ligado? Pra mim isso aqui não significa nada. É tipo, nada. É só nada. Mas pra outras pessoas vai significar tipo, um bagulho profundo. E tá tudo bem com isso. Entende como eu falho? Essa arte que a gente tá vendo, então é o quê? Ela é ou não é arte? O bagulho vira uma obra metafórica. É uma arte e não é ao mesmo tempo. É uma arte quântica. Omega Lu, rei do crânio. Arte de Schrödinger. Então algo só se torna arte dependendo de quem tá vendo. Isso tá certo? Isso cria um puta de um problema porque qualquer pessoa pode ver qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, um caminhão tombado no chão e falar, mano, pra mim isso é arte. Aquilo ali vira arte, então a gente não pode só depender da visão de alguém pra definir se aquilo ali é arte ou não. Nessa concepção que a gente deu de arte, que ela precisa ser bonita, ela precisa ser difícil de fazer, ela precisa expressar algum sentimento, a gente tem uma vanguarda inteira que não tem nada desses três, mano. E é considerado arte mesmo assim, ainda assim é arte, mano. Que é o dadaísmo. Eu vou usar a obra mais famosa do dadaísmo, mano, a fonte, né? Que é o cara pegou a porra do... É o Pinico. Tá, então isso é o dadaísmo. Eu tava pensando disso daí mesmo, ok. Mictório, levou pro museu e expôs aquilo, mano. E isso é uma das obras mais importantes da história da arte, velho. Se você for estudar a história da arte, cara, não tem como você não estudar dadaísmo, mano. É uma vanguarda muito importante. Ela é o começo do surrealismo. Ela tem uma puta de uma importância, mano. Isso é porque... Mano, assim como eu gosto muito de surrealismo, tá ligado? Eu acho o estilo de arte surrealista legal. A obra dela era a porra do mictório, que não é difícil de fazer. O cara só pegou o mictório, né? Uma coisa pronta. Não expressa nenhum tipo de emoção, que é a porra do mictório. E ela não é bonita, mano. Porque é um bagulho que os caras mijam em cima, velho. Então essas réguas muito comuns. O realismo é muito bom mesmo, mas eu prefiro o cubismo. O cubismo também é bem legal. Comuns aí que nós temos pra definir o que é arte ou não são válidas, mano. São completamente falhas aí. E a gente não pode depender apenas do público pra definir se algo é arte ou não. Opa, eu sou do time do futurismo. Mano, dá pra dizer que coisas no estilo steampunk é um tipo específico de arte, no caso, dentre esses negócios de tipo, surrealismo, cubismo, futurismo? Se é que tem um nome pra isso, sem ser, tipo, estilo steampunk. Porque tem, tipo, no caso, acho que no caso que eu tô falando agora é mais estilo, em vez de ser um leque de arte. Esse é o meu primeiro ponto. Só que nós criamos outro problema, mano. Então se alguém fazer, sei lá, alguém cagar na rua e falar, mano, eu usei muita técnica com o meu cozinho. Eu moldei o meu cozinho de várias formas. Eu fiz uma sequência de movimentos com o músculo do meu ânus pra formar essa bosta aqui que eu fiz. Eu expressei, mano, meu sentimento de raiva nesse cocôzão que eu fiz aqui, mano. Isso aqui é a minha arte. Então... Tem aquela arte de uma mina que literalmente passa a tinta no cu e peida num quadro. É tipo... Literalmente tem uma arte que é disso. É só tipo meio que um splash. Tô comendo um paizão. Calma aí, mano. Não queria saber se tava comendo um paizão, velho. Calma lá, mano. 3,50 ainda, mano. Isso ali é realmente arte, mano? A gente cria esse problema. A partir do momento que alguém faz algo e fala que é arte, aquilo ali se torna arte, esse é outro problema que cria, mano. E pra isso não acontecer, pra essas confusões não acontecer, eu cheguei numa conclusão que a gente precisa dividir a arte em duas fases. Vamos chamar a primeira fase de obra, certo? Então se alguém faz um quadro, alguém faz alguma escultura,
mesmo se a pessoa pega uma pedra e risca ela e fala que aquilo é arte, se tem uma intenção artística, o artista fez aquilo ali com uma intenção de ser arte, ela vai ser arte então? Não, simplesmente não. Não é arte ainda. Isso é pra não causar, né, a confusão do exemplo que eu usei do cocô, né? Que o cara caga lá na rua e fala, isso aqui é arte. O bagulho então é arte, então. Aquilo ali que ele fez é, por enquanto, apenas uma obra. É uma arte em fase inicial. Como que se torna arte, então? Como que algo passa de ser uma obra e se torna arte? Bom, o artista ele tem que fazer uma obra com intuito artístico. Eu acho que esse é o primeiro ponto crucial para algo ser arte. O artista tem que fazer algo com intuito artístico. O que sair será uma obra. Para uma obra se tornar arte, ele precisa do reconhecimento do público. As pessoas precisam ver aquilo ali, sentir alguma coisa, entender a ideia por trás. Elas precisam entender que aquilo ali realmente é uma obra de arte. Então, o que é definido por arte é uma opinião da maioridade, rapaziada. É uma opinião em conjunto de muitas pessoas. Depois do reconhecimento do público, a obra... Então IA tendo reconhecimento vai ser considerada arte? Segundo o que ele tá falando, sim. Acho que no caso, se a IA sendo reconhecida, tipo, se a arte por IA sendo reconhecida por ser arte, aí sim. A arte gerada, no caso. Se passa a se tornar arte. Ah, mas Crânio, se um cara chegar com a porra de um vibrador, meter no museu, e aquele tem um puta contexto artístico por trás, o artista ele fez aquela obra, aquele vibrador com uma intenção artística, mas o público não reconheceu aquilo como arte. Então o artista falhou em fazer a obra dele virar arte, mano. Ele falhou. Isso pode ser porque a arte dele não tem muitos elementos artísticos pro público entender. Uma obra precisa de um contexto pro público entender e transformar naquilo em arte. Se o público não entendeu a sua obra, você não fez uma arte. Um cozinheiro não pode se declarar cozinheiro, sendo que ele só pede comida pronta no iFood e fala que foi ele que fez. Real. Você fez apenas uma obra. Crazy estava até agora 10 minutos pensando exatamente nesse take. Sem farpas, é claro. Pediu pro ChatGPT. Sim, the Switch 2 and games. Sim, the prices. Obra meio sem sentido, meio vazio, você precisa refazer ela para aquilo se tornar arte. Mas, então quer dizer que o Vincent Van Gogh, ele não fez arte porque ele nunca teve o reconhecimento dele em vida. O cara fez mais de 2.000 quadros, pintava a porra de um quadro por dia, vendeu acho que um só, nunca teve o reconhecimento dele em vida. Então ele não era um artista, aquilo que ele fazia não era arte. Não, mano, não era. Infelizmente não era. Van Gogh morreu apenas com obras em sua casa, e ele morreu apenas como um cara que pintava quadros. É triste, mas infelizmente é isso, mano. As obras dele só passaram a se tornar arte depois que teve o reconhecimento do público. Então, faz sentido, então, tipo, o Van Gogh morreu como alguém normal, mas tipo, basicamente o corpo morto dele virou artista. Então, ele não morreu como artista. Que doideira, mano. Apenas não tava no momento certo. E isso é foda, mano. Então meio que toda arte começa com uma obra, mas nem toda obra irá se tornar uma arte. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Então, resumindo, pra gente fechar isso aqui, pra algo se tornar arte, o artista ele precisa criar uma obra. Essa obra ela tem que ter uma intenção artística, né? O cara não pode só simplesmente pegar um papel e riscar sem nenhuma intenção artística e alguém olhar e falar, mano, isso aqui é arte. Não vai ser porque não teve uma intenção artística. Então precisa dessa intenção do artista de aquilo ali foi feito pra ser arte. Remunerar o então pau, é uma obra, é uma arte na fase inicial. E aí o público precisa absorver o contexto dessa arte, ele precisa entender aquilo como arte. A obra do cara precisa ter relevância, precisa ter reconhecimento público pra passar de ser obra e se tornar arte. Eu acho que com essa ideia fica bem mais fácil de a gente definir o que é arte ou não, sem ter essas confusões de cara cagando na rua e falando que é arte, então aquilo se torna arte, ou de alguém vendo a porra de uma árvore na porra da natureza e falar, mano, essa árvore aí pra mim é arte, então aquilo ali é arte também. Pra não acontecer as confusões, criei essa forma de pensar de como a gente pode ver o que é arte ou não. Não é perfeito, obviamente, ela deve ter algumas falhas, mas eu gostaria que vocês dissertassem sobre isso e dessem a opinião de vocês sobre isso, que eu acho que é uma forma bem da hora a gente ver se algo é arte ou não. Agora, dando esse contexto, fica um pouco mais fácil definir se arte gerada por IA é arte ou não. Bom, se o cara tá lá no computador, digitando aqueles prompts com um intuito artístico que o ChatGPT irá gerar,
será uma obra. Só que o público precisa entender aquilo ali, precisa entender um contexto artístico sobre aquilo ali, pra aquilo ali virar arte. E hoje em dia nós temos aí muitas pessoas que olham para as imagens geradas por IA e, mano, não tem como dizer que não é arte. Então arte gerada por IA é arte sim, mano. Eu mesmo era muito contra artes geradas por IA, até por causa do contexto, né, de como a IA funciona para gerar essas imagens. Só que às vezes eu caía numa imagem no Twitter que eu achava do caralho, eu achava muito bonito, aquilo me dava várias ideias, aquilo enxergava aquilo como arte mesmo. Só que eu ia ver a porra. Tem aquele bagulho que o Slide mandou no dia que a gente teve a discussão com o barista, do bagulho de IA, que, mano, é um estilo muito legal. Só que é por IA, tá ligado? É doideira isso, mano. É tipo, esse que é o chato, tá ligado? O pé atrás que eu sempre tenho é porque os artistas que é roubado não é remunerado, tá ligado? Aí é chato, mano. E as Big Tech cagando dinheiro não pagam os artistas. De tudo isso eu discordo. Parabéns. Do bagulho. E era gerado por inteligência artificial, mano. Então por que aquilo ali não seria arte? É muito parecido com o que aconteceu com o dadaísmo, mano. Ninguém reconhecia aquilo como... Mano, é realmente arte essa porra? Esses caras estão só trolando. Mano, não tem nem nada de sentimento ali. É meio difícil realmente falar que aquilo ali é arte, porque é algo completamente novo. A gente nunca passou por uma porra de uma máquina que é treinada pra gerar imagens. A gente nunca na história da humanidade passou por algo parecido, mano. Eu acho que vai ter uma aversão do público com essas imagens geradas por inteligência artificial agora no momento, igual teve com o dadaísmo lá na época deles. Porém, daqui a alguns anos, mano, eu tenho total certeza, isso eu cravo aqui, eu tenho total certeza que essas artes geradas por IA vão ser consideradas arte sim, e até mesmo algum movimento artístico, mano, uma vanguarda. Vai lá saber, mano. Dada essa minha conclusão aqui, quero muito que vocês falem nos comentários aí a opinião de vocês. Então, fechando esse assunto sobre arte de IA, vamos falar um pouco sobre a IA em si, né? É foda, eu sei que vai ter muita pessoa que não vai concordar comigo que arte de IA é arte sim, e não tem nenhum problema, mano, você não precisa concordar. Eu tenho muitos amigos artistas que trabalham com isso, fazendo comissões. Talvez o verdadeiro problema da inteligência artificial é a parte de poder gerar provas de crimes de que você não cometeu. Pois é. Você consegue incriminar muita gente muito fácil. Você consegue criar muita misinformation muito fácil com inteligência artificial. É meio zoado. Fazendo design gráfico, e é algo assustador, mano. É algo realmente assustador, assim, porque a gente não sabe como que isso vai evoluir, cara. O quão pior isso vai ficar. Porque se você for parar pra pensar, o ChatGPT, o GPT-3, o mais famoso, né, o que deu início a essa onda de IA, foi lançado em 2022, mano. Vai fazer 3 anos agora. 3 anos só, mano. E o bagulho já tá desse nível. Imagina daqui a 10. Então eu sei que a IA já tá tirando emprego de uma galera, já tá substituindo humanos em alguns processos. Eu sei como que IA, esses modelos de linguagem gigantes aí, os LLMs, são treinados, né? Eles roubam obras de outras pessoas sem nenhuma autorização, e não tem como você provar que o modelo da OpenAI tá sendo treinado com a sua imagem, não tem como você provar isso. Eu sei que é foda, mas mano, infelizmente esse é o nosso modelo econômico, cara. Bem-vindo ao capitalismo. Eu vou parecer um comunista falando, mas bem-vindo ao capitalismo, mano. Faz o L! Não tem o que a gente fazer, não adianta o quanto a gente falar que isso é ruim, não adianta a gente expor como que a OpenAI trabalha roubando arte de outras pessoas e outros modelos também aí, mano, Cloud, Gemini, enfim. Não adianta porque a IA, ela não vai parar de avançar, mano. Não vai parar, velho. Ela vai continuar avançando, ela vai roubar o trampo de uma galera e mesmo assim eu não consigo ser contra isso, mano. Mesmo que eu seja atingido com isso, porque, mano, é a forma natural das coisas acontecer, velho. Infelizmente é isso, mano. A tecnologia vai evoluir. Uma galera vai se fuder, mas outras bilhões de pessoas vão se beneficiar com isso, mano. Sabe, isso já aconteceu várias vezes, mano. Carteiros perderam emprego, telefonistas perderam emprego, porque por causa do smartphone, mano. Ninguém... Mano, eu acho que acaba que assim, pessoas perdem o emprego pra gerar mais vagas de emprego pra outras áreas, tá ligado? Meio que tais pessoas perdem emprego, mas agora que essas pessoas perderam emprego, agora precisa de pessoas que saibam operar inteligências artificiais pra poder gerar as coisas certas, tá ligado? Ou até mesmo, sei lá, pra programar a inteligência artificial. Então, tipo, sempre vai ficar nessa flutuação. Igual, sei lá, na Revolução Industrial, por exemplo. As máquinas substituíram os humanos, porque antes os humanos que trabalhavam lá. As máquinas substituíram os humanos, só que aí depois precisava de humanos ainda pra poder arrumar as máquinas. Então, tipo, ficava nesse ciclo. E até agora tá nesse ciclo. Mas eu não acho que os artistas vão ficar sem espaço. Não vai. Sempre vai ter artista. Porque a inteligência artificial precisa de modelos pra poder gerar.
Então você vai precisar de um artista pra poder dar esses modelos, tá ligado? Então, tipo, no fim, um precisa do outro. E vai ser assim, tá ligado? Só que vai ser estranho. Eu tenho um questionamento bacana pra você. Solta na roda então, Vitor. Ninguém mais usa agora telefone, ninguém mais usa carta. Agora todo mundo usa smartphone, agora celular é muito mais acessível, uma tecnologia muito mais barata, milhões de No futuro meio distante, você acha que ainda vai existir empregos? Uhum. Eu acho que sim, honestamente. Tipo, eu não acho que vai ter que vai ser tipo, como é que é? Vai ter tanta inteligência artificial que uma inteligência artificial vai cuidar da inteligência artificial pra cuidar de outra inteligência artificial, tá ligado? Que tipo, uma meio que vai consertando a outra e meio que vai ficar se autoconsertando. Eu não sinto que num futuro muito distante vai virar tipo o Wall-E, tá ligado? Igual naquela aeronave dos caras lá, que os caras só andam de aquelas cadeiras flutuantes. Os caras não fazem nada, os caras literalmente coçam o saco o dia inteiro. Ainda vai ter muita coisa automatizada, só que ainda assim vai precisar de gente pra poder operar aquelas máquinas, tá ligado? Ainda vai precisar de gente, não máquinas, né? As inteligências artificiais. Vai ter gente que ainda vai precisar de gente pra poder fazer a manutenção dos robôs, tá ligado? Melhor, tem alguma coisa que só o ser humano é capaz de fazer que nunca uma inteligência artificial vai conseguir? Contar até 10. Caçar. Caçar não, cagar. Caçar. Mano, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer a pocket bang do Falenzão. Mano, não sei, velho. Mano, eu acho que a inteligência artificial, ela não consegue se meio que se rilar, tá ligado? Entre aspas. Ela, tipo, a inteligência artificial consegue programar, mas ela não consegue se programar, tá ligado? Tipo, ela não consegue meio que, isso aqui tá errado, eu mesmo vou arrumar isso aqui, tá ligado? Diferente de um ser humano. E, tipo, nós como seres humanos temos consciência disso. E eu acho que, pelo menos nesse futuro muito distante, a gente ainda não vai ter conseguido, não vai saber como fazer a inteligência artificial pensar por conta própria, tá ligado? Sempre vai ter um pattern de comandos ou certas coisas que ela vai seguir. Por mais que não pareça isso, sempre vai estar dentro desse escopo. Nunca vai ser um negócio, tipo, muito pra frente, tá ligado? De tipo, você até pode conversar com uma inteligência artificial, igual tem aquele bagulho lá que aquela IA que imita mais ou menos o filme Her. Só que não é um negócio que vai, tipo, criar consciência e virar, sei lá, Detroit Become Human, tá ligado? Então, tipo, ainda assim tem coisas que a inteligência artificial não vai saber responder. Tipo, sempre vai ter essas coisas, tá ligado? Eu acho que a parada da inteligência artificial criar consciência própria é muito ficção. As máquinas vão dominar o mundo, mané. Mas sim, igual você disse, a inteligência artificial vai muito automatizar, tipo, muita coisa. Vai ter muita coisa automatizada, tá ligado? Mas paradas tipo, sei lá, mano. Talvez. Acho que cozinhar pro ser humano vai ser substituído fácil. Mas no caso vai ter que ser um ambiente controlado. Ou mais ou menos. Não vou poder ter uma namorada robô? Você pode. Mas aquela não vai ser meio que a mesma coisa de um ser humano. Porque, tipo, tem aquele cara que casou com a Hatsune Miku no Japão, tá ligado? Mas ali eu sei lá, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei o que é aquilo. GG Gordon Ramsay. Mano, eu acho que a parada que faz comida ser boa é porque a comida não é perfeita, tá ligado? E esse é o problema. A IA não consegue simular as falhas. Porque, tipo, se uma IA falha, ela falha muito. Ela não falha pouco. E, tipo, por exemplo, em comida. Comida você nunca vai acertar a quantidade perfeita de sal, tá ligado? Você nunca vai colocar, sei lá, 10 gramas de sal no arroz. Vai ter dias que você vai colocar, tipo, 15 gramas de sal, 9 gramas de sal, 11, 8, tá ligado? Vai ter dias que você vai pesar um pouco a mão e vai ficar um pouco mais salgado que o normal. Só que essa é a parada. Esses erros humanos que fazem a inteligência artificial não conseguir copiar as coisas que o ser humano faz, tá ligado? Fora que paladar é mais subjetivo ainda do que o gosto das pessoas por arte. Sim. Então, tipo, cozinhar pode ser uma parada que cozinhar é uma parada que nem sempre robôs vai conseguir fazer, tá ligado? A não ser com coisas que, tipo, necessita que você seja perfeccionista. Por exemplo, drink. Sei lá, doce, bolo, não sei, mano. Confeitaria. Confeitaria você tem que ser mais perfeccionista que o normal, porque confeitaria é um pé no saco.
essa merda você não pode errar nem um pouco o bagulho que já fica tudo cagado, mano. Não sei por quê. Locadoras de games e filmes pelo... Ah, mas sim, Vitor, respondendo a tua pergunta, eu acho que nesse futuro distante ainda assim vai ter empregos. É muito saber fazer doce e tal, mas é impossível, pô. Não é impossível, é difícil. Alguns dizem que difícil é prédio. Mas é da hora, mano. Eu particularmente gosto de cozinhar, tá ligado? Eu vou fazer ovo de Páscoa daqui a uns tempos, porque eu quero. Eu quero fazer ovo de Páscoa, quero fazer recheio. É impossível porque você fala que é impossível. Eu já diria Charlie Brown Jr., né? O impossível é questão de opinião. Barras. O mundo todo fecharam por conta dos serviços de streamings, mano. Porque você tem todo aquele conforto de só ligar sua TV, colocar o filme pra assistir, você não precisa ir na locadora, ver o filme que você quer. Depois você vai ter que ir de novo na locadora devolver o filme. É mais barato, é mais prático. E se uma tecnologia que tá surgindo for mais barata, for mais prática pro público, mano, público em geral mesmo, eu falo 99% das pessoas, as pessoas elas vão usar, mano, e não tem o que fazer, velho. Cara, não adianta, mano, você ficar se estressando com o cara que gerou lá, mano, a imagem dele, da família dele, mano, no estilo do estúdio Ghibli, usando inteligência artificial, velho. Porque o cara tá fazendo aquilo só porque é mais fácil de fazer, é mais barato, mano. Ele nunca ia chegar no artista, ia procurar, ia falar com o artista, ia mandar mensagem pra ele, ia ver quanto que ele cobra, ia demorar alguns dias pra sair. É mais fácil você digitar chat.com no seu computador e pedir pro GPT criar uma imagem sua no estúdio Ghibli, cara. É muito mais fácil, é muito mais acessível. E não tem o que fazer. Ah, é verdade, tem coisas que eu acabei de lembrar. Música, pelo menos ainda, inteligência artificial não sabe fazer música muito bem. Mano, fica muito estranho. É tipo, muito estranho. Inteligência artificial fazendo música, tá ligado? É tipo, não no caso do sertanejo, mas fica, mano, fica um bagulho muito bizarro, velho. Porque, tipo, parece que a animação não, caramba. A música tá sempre saindo de ritmo, tá ligado? É, e true, a animação, a inteligência artificial não sabe fazer animação muito bem. Os cozinheiros não fazem comida fast food, obviamente, com certeza não. Por mais que tem uns que vão dizer que pra fazer um hambúrguer, que é uma comida fast food, tem um cozinheiro por trás, então você tá dizendo que o cozinheiro faz comida fast food sim, mas é diferente, porque tem alguém preparando a carne pra fazer um hambúrguer, tá ligado? Mano, é chato, é triste. Muitos artistas vão perder o trampo deles, vão perder a única fonte de renda que eles têm. Mas é a vida, cara. É foda, mano. É foda, eu sei que é foda. Hambúrguer tem tipos diferentes, sim. Tem hambúrguer artesanal e tem hambúrguer McDonald's, Burger King. Mas até os McDonald's e Burger King, ainda assim alguém tem que preparar a carne. E alguém tem que preparar o pão, tá ligado? Alguém tem que fazer aquilo. O negócio não spawna do nada. Então, tipo, o fato de ter alguém fazendo... Ainda assim, é fast food porque fast food é meio que basicamente uma produção em massa de alguma coisa. Então, dá pra você dizer que pão é fast food, tá ligado? Porque é produção em massa de pão, padaria. Mas, sei lá, mano, é muito difícil dar um breakdown nesse termo. Mas já vi vários vídeos do Guia do Hambúrguer. Guia do Hambúrguer? Isso é um canal? Eu consigo considerar arte, sendo sincero. O que? Fazer hambúrguer? Cara, comida dá pra ser arte. Comida dá pra ser arte, tá ligado? Porque, querendo ou não, se você colocar sentimento naquilo, vai ter uma parada diferente. E essa é a parada. Quando você coloca sentimento na comida, você dá um sabor diferente, tá ligado? Tipo, o rato Túlio. Por exemplo, sei lá, a sua mãe vai cozinhar pra você, tá ligado? Cozinhar, no caso, sei lá, vai fazer o almoço pra família. E, tipo, quando você come a mesma comida que a sua mãe fez fora de casa, é diferente, tá ligado? Pode ser os mesmos temperos, mas você sente que aquela comida é diferente. Porque tem sentimentos diferentes ali, tá ligado? Então, tipo, é meio que aquele clichê de, tipo, o tempero especial é o amor e todos no cinema, etc. Mas, tipo, sempre tem uma parada diferente, tá ligado? Então, não tem como inteligência artificial copiar essa parada. A única coisa que a gente pode fazer agora é tentar se adaptar a isso. As soluções que eu vejo, ou você se especializa em gerar imagens com inteligência artificial, porque daqui a algum tempo muitas empresas vão estar procurando isso, infelizmente, principalmente empresas muito grandes como Disney, Marvel, enfim, essas coisas assim, porque pra eles é mais barato, mano. O que compensa mais pra eles? Ter todo um setor, mano, com 50 pessoas que são feitas apenas pra fazer concept arts das novas séries da Marvel, e cada um é pago ali, mano, 2 mil, 3 mil dólares por mês. Isso é mais barato do que você demitir todo mundo e contratar 5 caras, mano, com o mesmo preço, ou até inferior, cara, e pedir pra eles gerarem imagens com inteligência artificial que muitas vezes
vão ter melhores resultados que os artistas que estavam contratados anteriormente, porque a janela de contexto, as referências que um robô LLM tem é muito superior a qualquer tipo de ser humano, mano. Isso vai acontecer, isso acho que já deve estar acontecendo. Se você não gosta disso, se você não acha isso ético, tudo bem, tá tudo bem. Então, cara, foque em ser o melhor de todos, mano. Faça que sua arte seja irreconhecível, porque também muitas empresas começarão a dar valor a artistas que fazem tudo à mão. Eu acho que vai começar até um movimento de, sei lá, mano, botar na capa dos gibis assim, nada aqui é gerado por IA, ou nos trailers assim, tipo... No fim, os apoiadores de inteligência artificial estavam certos, mas IA é pai ainda assim, concordo. Tipo, obviamente eu não consigo deixar de achar inteligência artificial paia, pelo fato de que, tipo, meio que você gera uma parada muito irada só digitando, sei lá, uma linha de comando, tá ligado? Mas você fala, mas eu tive que pensar. Mano, vai se ferrar, tá ligado? Eu teve que pensar minhas bolas, mano. Morre. Teve que pensar pra digitar uma linha. Teve que pensar pra digitar, sei lá, faça uma pessoa no futuro. No futuro não, numa realidade distópica com a paisagem deturpada. E aí ela vai gerar, tipo, sei lá, 4 imagens, aí você vai vendo, tipo, a imagem que você quer e você vai polindo a imagem, tá ligado? Diferente de, sei lá, um artista que pegou e, sei lá, juntou 8 horas do dia pra poder fazer um bagulho irado com fundo, fazendo personagens full body com cenário, etc. É meio merda comparar isso, mas exatamente por isso que inteligência artificial tá crescendo, tá ligado? Porque empresa precisa de velocidade. Tipo, empresa precisa de produção em massa. Então, e pra eles sai mais barato, que igual o Crânio falou, sai mais barato contratar 5 cabeças que manja muito de tecnologia, manja muito de gerar prompts, fazer prompts de inteligência artificial pra poder fazer as imagens pra empresa, do que contratar uma dúzia de artistas gastando caro pra caramba, gastando muito tempo, porque artista precisa não só ter o tempo de desenhar, precisa ter o tempo pra poder ter o boom criativo, tá ligado? Ele precisa aquecer a criatividade de algum jeito, mano. Não é tipo, você não estala um dedo e o artista faz, tipo, sei lá, qualquer coisa. Não funciona assim, mano. Não funciona assim, tá ligado? Se você falar pra um artista, pô, desenha alguma coisa aí. Eu vou perguntar o quê? Você vai falar, não, qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer. Vai crachar o cara, tá ligado? Sim, seria legal, tipo, é legal, tá ligado? É legal quando uma empresa contrata isso, só que o problema é que, infelizmente, essa é a realidade. A empresa só vê nós como números, entende? Nós somos apenas números dentro da empresa. Da empresa, no geral. Os seus colegas ali são outras coisas. Infelizmente, nós somos números. E não tem, tá ligado? Não tem o que fazer. Se a gente não tá mais funcionando, é só eles cortar. É só eles cortar e substituir. Não tem o que fazer. Imagina se é um bicho pelo seu subconsciente. Acabei de escrever Persona. Pô, é isso, tá ligado? E pros caras é bem mais barato manter 5 pessoas, por mais que algumas dessas pessoas, ou sei lá, 2 pessoas dessas 5 não estejam tendo um desempenho bom, ainda assim é mais barato do que tá pagando o salário de uma dúzia de artistas. Ainda assim é mais barato. E, tipo, infinitamente mais barato. Cortando tudo, tá ligado? Infelizmente é isso, mano. E porque a empresa ela não vai pensar no. Ela não vai pensar no tipo, qual que é o mais moral, qual que é o mais ético. Ela tá cagando pra ética e moral, ela quer dinheiro, mano. Porque é capitalismo, tá ligado? A gente vive numa sociedade capitalista, não tem o que fazer. Quanto mais qualificado um artista, mais caro ele vai cobrar. Sim, mais caro ele vai cobrar, mais tempo vai demorar pra fazer a arte. E uma empresa não quer isso. Ela quer uma arte boa o mais rápido possível. Tipo, um bagulho que não bate, tá ligado? Você quer um negócio bom e rápido. Não existe bom e rápido na mesma frase. A não ser com inteligência artificial. Entende? É tipo. É isso, tá ligado? Tipo, essa é a parada que os artistas têm que entender, mano. E isso é chato, tá ligado? Isso é chato. É meio. E não tem o que fazer, mano. A gente tá nesse futuro e é isso, tá ligado? Cope and Sith. De novo, isso, tudo questão de tendência. Infelizmente é.
tipo, sem uso de IA. Eu acho que isso vai ser também um movimento, assim, contrário a essa IA. Isso vai ser valorizado, sim. Então não vai ser todas as pessoas que vão perder o emprego, ainda assim terão artistas que serão valorizados por fazerem artes manuais. Então se Sim. aproveite disso e use isso a seu favor, cara. Faça disso seu branding, sabe? Faça isso como seu diferencial. Eu não uso nada de IA. É foda competir com esses filhos das Exato. putas desses robôs. Mas acho que é o que dá pra gente fazer agora, mano. Porque vai começar em nós, aqui nas coisas mais simples, geração de imagem. E já, daqui uns 3 aninhos aí eu dou, já vai pros trampos manuais. A gente vai ter muito robô treinado com LLM, que vai substituir tarefas diárias aí, vai substituir uma galera que faz entregas. E até onde isso vai, a gente não consegue prever. O bagulho que a gente pode fazer é aceitar que isso vai acontecer e se adaptar a isso. É. A tecnologia não vai parar de evoluir, mano. E a tecnologia nunca vai parar de evoluir. Essa parada. A gente pode estagnar uma hora, só que nunca a gente vai ficar, tipo, muito tempo parado. Mas assim, eu acho da hora robôs que, tipo, robôs domésticos, tá ligado? Robôs que ajudam em casa. Por exemplo, como é que é? É Roomba? Acho que é Roomba, né? Que é o robozinho que fica no chão, aspirando pó. Mano, pra mim aquilo ali é incrível. Porque, pô, é mó chato ter que ficar limpando o pó das coisas. Limpando o pó do chão, tá ligado? Cansa. É chato. Tipo, robô pra trabalho doméstico, tá ligado? Sei lá, pra tipo, limpar uma janela, limpar um chão, limpar um chesque. A melhor parte do trabalho de robôs é ser supermercado automático. Também, mano. Também. Mas supermercado automático tem que ter uma infraestrutura própria pra isso, com, tipo. É um negócio muito avançado, tá ligado? Tem que. Um supermercado tem que ser muito bem avançado pra isso. Ele tem que estar com as coisas relacionadas tudo bonitinho, porque um robô ele vai entender uma coisa. Se aquela coisa não estiver naquele local exato, vai dar errado. E é só começar a ser parada quando for usado em uma guerra. Sim, concordo. Quando começarem a usar o bagulho pra guerra, aí os cara vai botar um basta. Mas se for tendência a ser muito foda, eu concordo. Tipo, eu acho da hora isso, tá ligado? Eu acho a parte de. Assim, deixando os robôs no caso doméstico. Tipo, uma ajuda mais em casa, tá ligado? Um bagulho mais acessibilidade. Tipo, não levando eles pra guerra, porque, pô, é tipo. Um robô, obviamente, tem mais reflexo que um ser humano, tá ligado? E, obviamente, ele vai saber mais parada, tipo, coordenada do que humanos, porque é um robô. Não tem como você competir com um robô nessa parada, mas, tipo, trabalho braçal. Tipo, sei lá, ajudar a carregar 2 fardos de leite. Aí, tipo, pô, da hora, mano. Porque, tá ligado? Tem gente que não aguenta. Ou, sei lá, uma pessoa idosa em casa. Tem um robô lá pra ajudar essa pessoa idosa. Da hora, mano. Muito brabo. Poder limpar o chão, sei lá, receber as compras e tal. Irado, 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 irado. Sei lá, mano, o futuro é muito incerto, tá ligado? O futuro dá, tipo, dá um pouco de medo pensando assim, mas não acho que seja tão medonho assim. Mas, tipo, mesmo assim seria bem legal ter robôs assim pra uso doméstico.